Está entrando no ar o programa A Voz de Campos. A Voz de Campos. Direto dos estúdios da Rede Aurora de Comunicação para todo o Brasil e o mundo. Programa A Voz de Campos. Jornalismo, debates, entrevistas, utilidade pública e muito mais. O maior canal de atualização entre você e a informação. Faça sua reclamação, sugestão, opinião. Solicite as melhorias do seu bairro e da sua cidade. Está no ar o programa A Voz de Campos, feito com interatividade. E você é a prioridade. Já deu tudo certo. Deu tudo certo. De Jesus, nessa manhã, nesse dia, nessa semana, já deu tudo certo, porque eu aqui, Dr. Rodrigo, né, nós estamos aí também com o pastor Gesiel de Oliveira, Cícera Ramalho, nosso amigo, filósofo, professor, corretor imobiliário, o Nilo Deison, né, agora presidente de partido também. Quero ficar perto do Nilo aqui, perto do Dr. Rodrigo, com essa turma toda e fazendo frente e vencendo, né? Porque é vencendo. Nós, como com Deus, somos maioria nesse dia. E aí, somando aí com a TV, com o Grupo Aurora de Comunicação, com o nosso amigo Germano Santos, né? Já passou, já foi promovido já de empresário da comunicação. É amigo da cidade, amigo do país, globalizando aí de Campos para o mundo esse sistema globalizado de televisão. Sou feliz por estar na Rádio Aurora, né, nesse meu quase quarto ano. Então, nesse dia, eu quero aqui começar essa programação, um tema interessantíssimo. Nós vamos falar sobre geopetróleo, vamos falar de geopolítica, né? De coisas da terra, porque nosso programa, ele tem sido muito, assim, despertado e despertando pessoas na área sociocultural, né, Nilo? Sim, uma boa tarde a todos os presentes, as pessoas que estão nos ouvindo em casa. A programação aqui da Rede Aurora de Comunicação, cada semana que passa, né, a qualidade vem aumentando, né? Nós temos tido aí um crescimento em relação à qualidade da nossa programação e hoje, não diferente, trouxemos, né, pessoas de grande conhecimento, de grande relevância, que vão abrilhantar essa programação, levando às pessoas em casa o conhecimento, né, levando a elas uma programação na qual, com certeza, elas vão sair dessa programação maiores do que entraram. A gente aprende muito aqui, né, Nilo? Muito. Olha, coisa boa. Só deixar uma curiosidadezinha aqui que... Achou? É porque a gente tá acostumado à moda antiga. Gesiel, dá uma fechadinha naquela porta aqui, por favor, aqui ao vivo, gente. É por causa da luz. Eu tô assim, consegui economizar minha luz a beça, diminuiu, né? Tudo que meu pai me ensinava, eu não ligava porque ele era aí que pagava luz, agora eu faço lá em casa. Então, desse jeito aí, a gente com a nossa liderança, né? Hoje, semana que vem, aliás, deixar uma curiosidade, semana que vem nós temos um convidado que eu já entrevistei há 30 anos atrás, depois. Na Rádio América, nós tínhamos uma rádio em Tocos. Eu fui devagarzinho, já estou na comunicação há bastante tempo. Há bastante tempo. A gente nem sente, né? Tem coisa que a gente faz tempo por dom, passa, né? É verdade. Por dom. Quem olha Dr. Rodrigo assim, diz que Dr. Rodrigo tem o dom da cozinha. O grande... Eles aí, o negócio, o empreendimento dele é uma entrega de comida aí que está crescendo cada vez mais na cidade. A gente tem que fazer aí o merchandising, tem que contar para as pessoas. Vamos combinar para a gente fazer. Sabe por quê? Porque a pessoa fica tão, às vezes, sou advogado, aí se prende. Não, a gente tem que ir no dom, né, da comunicabilidade, de abrir espaços, né? E seu espaço tem esse chamado. Você vê que às vezes eu falo, tem que ir almoçar aí, Isso aí já é Deus, né, tocando aí para as coisas boas da terra. Nós vamos começar hoje, nós temos um assunto assim de relevância, que é sobre a geopolítica. Nós vamos entrevistar um advogado, um professor
é criminalista, oficial de justiça, teólogo, pedagogo, uma pessoa que se interessa por causas sociais, um líder. Eu tenho esse líder, né? Graças a Deus, a minha qualidade de vida melhora cada dia mais, porque quando nosso nível de amigos melhora, o nível, né, que eles têm, nossa vida melhora, né? Olha como que eu estou bem na vida. E olha a liderança lá dentro também, que é o Josiel. Então, eu sou grata a Deus por isso. Eu quero pedir licença antes de falar com o pastor Josiel. Eu quero fazer um recorte aqui, enquanto ele se ajeita lá na técnica, com o doutor Rodrigo. Fazer um recorte rapidinho, porque é um informe. Doutor Rodrigo, na semana passada, eu fui convidada para, enquanto presidente de Sindicato dos Trabalhadores em Enfermagem de Campos, para fazer parte da mesa de negociação que diz respeito ao piso salarial da área particular. Da enfermagem. Da enfermagem, porque as pessoas sabem, nós fundamos sindicatos nessa área, brigamos juridicamente anos para que a enfermagem tivesse essa representatividade própria. Sim. E para nós uma grande vitória quando eles dizem que só vocês podem representar. Sim. Porque a enfermagem por muito tempo foi representada por nichos diferentes. Eu estou falando porque geralmente a categoria não tem muito esse entendimento, fica um pouco perdida, né? Pelas lutas do dia a dia, pelos outros interesses. E na próxima semana começa a rodada oficial de negociação coletiva sobre o piso de enfermagem, e nós vamos estar à frente. Sim. Junto com os demais diretores. Eu até demorei, estava numa reunião de diretores do sindicato online, porque nós estamos aí carregando essa preocupação. Queria que o senhor falasse um pouco. Pois não. Primeiramente, meu boa tarde, meu agradecimento a todos aí, em especial a Rede Aurora, né, que nos recebe tão bem. Para mim é uma honra estar aqui convidado ao lado de pessoas tão ilustres. Eu vou colocar aqui muito rapidamente os últimos informes, né, sobre o sindicato, que nós recebemos recentemente uma notificação do Ministério Público do Trabalho, onde reconhece o sindicato, né, como uma entidade, uma instituição com capacidade para representar todos os enfermeiros, né, toda a classe da enfermagem. Então, nós temos enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliar de enfermagem. Então, diante desta nova lei que foi agora aprovada, que é o piso salarial da enfermagem, nós estamos agora buscando os acordos coletivos para implementar essas novas remunerações, né? Vale lembrar que esse piso salarial da categoria veio justamente na questão da pandemia, que essa classe foi a classe que mais se sacrificou, né? Sacrifício de vida mesmo, né? E aí vale tocar também num tema que nos é muito, muito caro dentro desta classe, que é a questão das 30 horas, né? Hoje, os enfermeiros, eles sofrem muito porque eles precisam fazer dobra de plantões, e isso causa uma estafa física, mental, né? Psicológica. Então vive sob muita pressão, muita pressão. E é preciso reconhecer que esta classe foi uma classe de heróis, né? Durante a pandemia foi a classe que mais se dedicou, né? Evidentemente que os médicos também, na área de saúde como um todo, né? Os fisioterapeutas, a gente reconhece a todos, mas uma dedicação especial aos enfermeiros, não é? Porque os enfermeiros é como aquele colo de mãe, né? Que muitas vezes acolhe a pessoa, inclusive na hora do desenlace, né? Na hora da morte. Então é preciso reconhecer que esta classe foi sofreu muito durante a pandemia, né? Foi muito demandada durante a pandemia, e agora vem esse reconhecimento através desse piso salarial, que é uma coisa muito justa. Me foi perguntado por algumas pessoas que são enfermeiros, inclusive do Ferreira Machado, se isso seria obrigatório,
né, se esta lei valeria para o município, para todas as entidades de saúde, né, os hospitais particulares, públicos e tudo mais. Sim, esta lei, como ela é a única que existe até o momento, não existe uma lei específica para piso salarial municipal, estadual ou mesmo no particular. Então, esta lei, apesar de ser federal, ela vale em todo o território nacional. Não é? Então, ela, por ser uma lei específica da área da enfermagem e por se tratar de uma lei federal, ela precisa ser cumprida em todo o território nacional. Então, até que surja novos regulamentos, até que esta lei surja outras leis que substituam, né? Porque me foi feita esta pergunta, porque há uma dúvida quanto à questão do piso da enfermagem estadual. Mas esta lei federal, ela supera a lei estadual no que ela é específica para a área de enfermagem. Ela é uma lei específica e a lei específica ela se sobrepõe à lei geral, que seria a lei do piso anterior estadual na área de enfermagem, né? Então, eu entendo desta forma, mas respeito quem divirja do meu pensamento. Mas entendo que isto obriga o município, os municípios todos, né? Todos os municípios a se enquadrarem neste novo piso da categoria. E também a questão das 30 horas. Isto é preciso que haja um esforço, né, do setor público, até porque o setor público, como a gente sabe, ele é exemplo para o setor privado. Então, em si, regulamentando este piso dentro dos nossos municípios aqui, não só de Campos, mas todos os municípios vizinhos, como também regulamentando a questão das horas de trabalho, né, da carga horária da enfermagem, isso vai ser um grande salto. E volto a dizer, esta que está aqui, que é a presidente do sindicato, ela tem sido uma heroína, ela tem sido uma guerreira, uma lutadora por estes benefícios. E, infelizmente, a filiação ainda é baixa. As pessoas não entendem o sindicato, não veem o sindicato como uma entidade de luta, que luta pelos direitos do próprio enfermeiro, né? Das pessoas que estão lá na linha de frente dentro dos hospitais. Então, se querem os benefícios, vamos também reconhecer nos filiando, né? É um desconto muito baixo no contra-cheque, é um valorzinho mínimo para ajudar a manter o sindicato aberto. O sindicato foi muito prejudicado, há uma série de coisas hoje que são exigidas, inclusive o Ministério Público, né, fez um inquérito, abriu um inquérito para apurar a documentação toda do sindicato. Nós regularizamos tudo, fizemos tudo exatamente como o Ministério Público nos requereu, nos exigiu. Hoje o sindicato ele se encontra totalmente legalizado, totalmente preparado e está, como bem disse a presidente aqui, preparando o acordo coletivo. Agora, é preciso que as pessoas participem das assembleias do sindicato para dizerem se concordam, se não concordam. Aqueles que silenciam dão tacitamente o concorde, né? Eles estão aceitando que a presidente, que é a representante deles diante dos hospitais particulares, como nós fomos convidados, que a gente vai ter agora... Sindicato patronal. Nós fomos convidados pelo sindicato patronal para sentarmos, para fazermos um acordo coletivo. É preciso que a classe se una, né? E venha nas assembleias, que nós vamos convocar agora uma assembleia através de edital, né? Que venha se filiar, que venha a falar, a ter o seu direito ao voto. A gente tem total transparência nas nossas coisas. O que precisa é que a classe se filie, né? Venha para dentro do sindicato, lute junto conosco, né? Porque vai ser muito importante. As pessoas estão se aposentando e estão ficando com seus ganhos, suas remunerações achatadas, né? Então é preciso que haja uma luta, principalmente para essas pessoas que agora estão... mas eu vou sair agora, eu vou me aposentar. Pois é, mas é a hora de lutar para que você se aposente melhor, né? Que você tenha uma aposentadoria um pouco melhor, que a sua vida melhore um pouco mais. E aqueles que ainda estão com grandes dificuldades, nós queremos desde já dizer que o sindicato está
com um projeto, um planejamento, para até o ano que vem nós iremos implantar, se Deus quiser, e Ele há de querer, nós vamos implantar aí uma série de benefícios, como por exemplo o Vale Gás, o Vale Remédio, que é o quê? Que é um socorro. A pessoa acabou o salário e a pessoa acabou o gás da pessoa. Como fazer, né? Aí às vezes já está com um consignado lá, já explodiu, né? O consignado já está estourado, a pessoa não tem de onde pedir ajuda, e aí vai ao sindicato e põe um Vale Gás, vai lá e compra o gás e continua cozinhando, continua fazendo comida para os seus filhos, não é? O remédio, Vale Remédio, a mesma coisa. A pessoa está já sem limite, né? Sem condições de ter o dinheiro, precisa do remédio, vai até o sindicato, e o sindicato vai promover, vai poder prover aquele remédio até que a pessoa receba um novo salário e tenha condições, então, de continuar vivendo, né? Então, isso é uma luta por vida, né? O sindicato, ele luta pela classe, luta pela vida das pessoas, para melhorar a vida das pessoas. Então, nós estamos muito animados, né, presidente? Principalmente ficamos especialmente, assim, gratos, porque foi uma recompensa que nós tivemos pelo grande trabalho implementado, que foi essa notificação do Ministério Público do Trabalho, que nos trouxe esse reconhecimento de que nós estamos totalmente legais e que nós somos a única entidade, a única instituição que realmente representa a classe dos enfermeiros. É verdade, eu quero pedir perdão aos nossos convidados, né, por essa interrupção, mas é muito importante. Esse link com o Ministério Público foi uma das maiores vitórias que eu tive, porque hoje eu tenho um telefone em cima da mesa que a gente linka, eu tenho um SMS aqui, o WhatsApp, que a gente linka direto com o Ministério Público, né? Então a gente tem essa força na nossa assistência. E também quando o sindicato patronal nos chama e fala: só vocês têm a legalidade para discutir as questões. Então isso não foi um dia, foi uma luta de vida, de vida. Criei meus filhos e nasceram os meus netos esperando ouvir isso, e agora eu preciso que a categoria se sinta madura para vir. Não me dê procuração em branco para assinar por vocês. Venham vocês discutirem e decidirem o seu futuro salário, porque algumas instituições que são filantrópicas e públicas já terão. Agora, as instituições particulares, vem aí esse apelo aí do acordo coletivo. E aí, no legal, no tema, vocês vão aí pesquisando para saber o que nós estamos falando. Nós entramos também com um pedido de projeto no Estado, já está bem adiantado, né, com apoio da UGT. Nós fomos ao Rio, entramos lá, graças a Deus, o projeto está correndo, enviamos ofício para a Câmara de Campos, enviamos ofício para a Prefeitura, enfim. E aí, com a palavra agora a categoria, e nós seguimos aqui no ritmo da Rádio Aurora. Pastor Gesiel está aí? A esposa dele é enfermeira, né? Eu ganhei um grande presente de uma enfermeira, doutor Rodrigo, sabia? Olha. Deus usou uma enfermeira para me dar um grande presente, que foi a APEB, né? A APEB Mulher Nacional e Internacional, e estadual, ninguém luta nessa terra em vão, né? O presente vem de Deus na nossa vida. Pastor doutor Gesiel, boa tarde. Boa tarde. Tá dando para escutar bem meu áudio? Tranquilo. Muito obrigado por ter atendido o nosso convite. A Cícera está meio perdida ali, mas eu gostaria de apresentar o senhor para todos os nossos amigos, né? Onde alcançar essa live, que a sua palavra seja alcançada nessa tarde. Fique à vontade, nós queremos ouvir um pouco o senhor sobre a sua vida, sobre a sua trajetória profissional, enfim, pode ficar à vontade, e com certeza nós vamos aprender muito aqui a partir desse tema que eu li e achei muito interessante trazer para nós aqui. Muito obrigado mais uma vez por esta participação importante, a toda essa bancada maravilhosa, que tem muito conhecimento a compartilhar. Meu nome é Gesiel de Souza Oliveira, eu moro aqui em Macapá.
na capital do estado do Amapá, bem na foz do rio Amazonas, no cruzamento mais importante do mundo, o cruzamento da linha do Equador com o rio Amazonas. É exatamente aqui que eu moro. E sou pastor evangélico há mais de 20 anos, vice-presidente da Assembleia de Deus Zona Norte, e ao longo de uma caminhada também sou pai de 3 filhos, casado com a enfermeira Berenice Amora Jabeiro. Ela é pastora, assim como eu também, me acompanha no meu ministério há muitos anos. Estou muito feliz por essa participação. Esse é o primeiro alô, né? Vocês ainda vão iniciar a conversa. Eu quero apenas aqui parabenizar todos que estão acompanhando. Eu sei que vão surgir muitas dúvidas, porque é um assunto interessante, um assunto relativamente espinhoso que tem surgido e voltou à tona por causa de uma decisão recente do STF, agora dessa semana passada. E eu achei muito oportuno tratar sobre esse assunto aqui, a convite da pastora Rose, né? Então, ficou um pouco mudo aí, pastor Gesiel. Oi, tá dando para escutar aqui? Agora tá dando para ouvir. Tá dando para ouvir. Perfeito. Pastor Então, Gesiel, eu gostaria estou à disposição. Eu gostaria já de, então, introduzindo o tema, já fazer uma primeira pergunta. Celso Nojosa está ali, cumprimentando, grande Gesiel de Oliveira. Pode ficar à vontade, eu só vou durante o tempo lendo. Pastor Gesiel, eu li a respeito do tema, porque, diferentemente do senhor, eu não tenho conhecimento de causa em profundo, né? Só superficialmente aquilo que a gente lê na grande mídia. E aqui eu vou trazer alguns pontos que eu li na grande mídia, né? Porque o senhor sabe que a mídia está colocando que o IBAMA colocou, enfim, negou à Petrobras a instalação, né? A prospecção naquela margem equatorial, que é chamada assim, né? Margem equatorial, que inclusive se fala, a Petrobras diz que é um segundo pré-sal, com mais possibilidade, com mais capacidade de extração de petróleo ainda do que o nosso próprio pré-sal aqui em Campos. Nós estamos falando de uma cidade que foi altamente impactada, aqui em Campos, onde nós estamos, foi altamente impactada pelo pré-sal, pela prospecção de petróleo em alto mar. A Petrobras, ela detém hoje uma capacidade muito grande, né? Talvez a única no mundo com capacidade de exploração em profundidade, né? Marítima. E a gente sabe da capacidade da Petrobras em explorar isso. No entanto, o IBAMA interveio e não deu a licença ambiental, né, para que essa exploração fosse feita, dizendo inclusive da inviabilidade econômica desse empreendimento, dado que as formas de energia está havendo mudança, né? A gente já consegue enxergar aí vários carros elétricos, vários carros híbridos. A energia solar aqui na nossa região, por exemplo, no Sudeste, a energia solar tem sido uma constante, tem sido muito incentivada pelo governo, né? Como fonte de energia limpa. E que esta seria uma energia, uma extração de petróleo hoje, seria uma energia fadada ao insucesso econômico, tendo em vista que os carros movidos a gasolina, a diesel, né, estariam com os dias contados. Eu gostaria que o senhor comentasse e nos desse a sua visão, já que o senhor está aí, em loco, e é um professor universitário, uma pessoa que tem um entendimento maior, que poderia nos esclarecer isso. Muito obrigado. Respondendo, sim, há um questionamento muito grande nesse sentido. A verdade é que o tamanho estimado dessas reservas que foram encontradas, localizadas, até o momento, o que estão tentando fazer é apenas um estudo de prospecção. O que é um estudo de prospecção? É um estudo em que eles descem com uma furadeira de alta resistência, uma profundidade muito grande. É importante que se saiba que essas perfurações vão ser feitas a profundidade de cerca de 7.000 metros de profundidade, ou seja, são 7 quilômetros desde a linha d'água.
até o fundo do assoalho oceânico, são 2.500 metros, e de lá mais 4.500 metros até essa área. E como é que se sabe? Alguém pode perguntar, como é que se sabe que tem petróleo nessa região? Porque se faz estudos por reverberação de ondas sísmicas. Como é que se faz isso? É uma tecnologia que não é tão recente, mas que a Petrobras detém muito bem, e ele consegue identificar exatamente qual a extensão. Não consegue identificar, claro, qual a qualidade desse material, mas pelo estudo dos arredores, né, se percebe que é petróleo de alta qualidade, porque aqui ao lado, na Guiana Francesa, que na prática é um prolongamento geológico, geomorfológico aqui do Amapá, lá eles estão extraindo petróleo de alta qualidade. Um pouco mais adiante, lá na Guiana, a antiga Guiana inglesa, para vocês terem uma ideia, a descoberta e exploração de petróleo lá desde 2015 impactou tanto a vida desse pequeno país, que hoje ele é considerado o país que mais cresce na América do Sul. O ritmo de crescimento, a projeção do Banco Internacional para este ano é de um crescimento que chega em torno de quase 60%. Isso é praticamente quase que 10 vezes mais o crescimento da China, para você ter uma ideia. Então é um ritmo de crescimento muito acelerado, provocado pelo quê? Pelo aproveitamento racional do petróleo. A discussão que existe nesse momento é motivado principalmente por forças que não são brasileiras, tá? São motivados principalmente por organismos que não fazem parte aqui do Brasil. São organismos internacionais, são ONGs ambientalistas que estão a todo custo tentando impedir a exploração petrolífera aqui na costa do Amapá e já criaram os mais diversos tipos de narrativas que você possa imaginar. Já inventaram, por exemplo, sobre os corais da Amazônia. Foi propagado sobre os corais da Amazônia, mas não foi dito que os oceanógrafos aqui na frente, na costa do Amapá e do Pará, daqui da UFPA, da Universidade Federal do Estado do Pará, que já estudam há mais de 40 anos essa região, nunca confirmaram formações recifais aqui na foz do Rio Amazonas. É interessante que isso só tenha sido alardeado por um desses grupos, por uma dessas ONGs, né, que desceu com um submarino lá, um submarino bem amador, né, e conseguiu simplesmente, de uma hora para outra, descobrir uma formação gigantesca. Tem coisas assim que não dá para engolir, especialmente quem conhece essa região da formação da plataforma continental. Eu sou geógrafo formado pela Universidade Federal do Amapá. A minha tese de conclusão de curso foi exatamente sobre o estudo da região da plataforma continental aqui no Amapá. Então, eu conheço essa região e afirmo a cada um de vocês, existem muitas narrativas e outras serão criadas para tentar impedir a todo custo essa exploração. Tá? Corais da Amazônia. Inventaram numa outra tentativa para impedir que isso poderia afetar as tribos indígenas. Só que um detalhe, não existe tribo indígena aqui no Amapá na costa. Todas estão para dentro do interior do Amapá. Tá? Depois disseram que estava na foz do Rio Amazonas e que isso poderia provocar impactos. Não vai provocar impactos porque está a mais de 550 quilômetros da foz. E o direcionamento das correntes marítimas nessa região vão em direção ao Atlântico Norte. Então, é improvável, até porque nós estamos diante de uma empresa que tem um know-how muito grande, né? Ao longo de tantos anos, nós não tivemos nenhum caso em que, na fase de prospecção, tenha gerado algum tipo de problema, de vazamento, entendeu? Então, a Petrobras, ela inclusive está com pelo tamanho que se faz, da dimensão, cerca de 30 bilhões de barris de petróleo. Veja só, 30 bilhões. Essa região toda aí do pré-sal, né, que vai do Paraná até o Espírito Santo, sul da Bahia, essa região mais ou menos, né? Vocês têm uma ideia, uma região de cerca de 800 quilômetros,
ela compreende não mais do que 20 bilhões de barris de petróleo. Aqui pode, de início, o que mostra o estudo é que é algo em torno de 30 a 50 bilhões de barris de petróleo, mas só se vai saber realmente a quantidade exata a partir do momento em que se fizer o estudo de prospecção. Professor, se o senhor me permite, o senhor colocou muito bem aí essa situação, inclusive de países vizinhos, como Suriname, né, como as Guianas, que estão explorando. Haveria possibilidade de, no caso de um acidente, né, que é pouco provável, mas que a gente tem que trabalhar dentro da questão dos cálculos estatísticos, né? Se houvesse um acidente lá no Suriname, haveria impacto ambiental aqui na foz do Amazonas, no Amapá, para a população ribeirinha que usa, né, o rio Amazonas? Haveria, dificuldades quanto ao pescado? Porque aí, mal comparando, seria o seguinte: já que eles lá exploram, não é? E já exploram, né? Qual seria a utilidade de não se fazer no Brasil? Né? Essa é uma questão. Uma outra questão também que eu queria emendar nesta é que, se não preocupa o senhor aí, como morador e como estudioso da área, né? O senhor já disse que é geógrafo e estuda exatamente essa plataforma, se não preocupa a retirada dos incentivos, dos valores de ajuda internacional. A gente sabe que do que a grande mídia defende é a situação das ONGs que trazem recursos financeiros para o Brasil, recursos em dólar, em euros, né, que são investidos para manter a floresta de pé, para manter a população originária aqui do Brasil, que seriam os índios, né? Enfim, não se preocupa em haver aí uma retirada desses valores? Veja só, respondendo primeiro, por que não fazer aqui, já que todos estão fazendo? Esse foi o primeiro questionamento que o doutor me fez aí. Uhum. Realmente é interessante. Por que não realizar? O que nos impede em explorar, já que nós vivemos um momento economicamente ruim, especialmente aqui no Amapá? Para quem não sabe, o estado do Amapá foi rebaixado ano passado como o estado mais pobre do Brasil. Conseguiu superar até o Maranhão. Estamos aí com uma das maiores taxas de analfabetismo, uma das maiores taxas de desemprego muito grande, uma das maiores taxas de fechamentos de empresas. Então, veja só, a grande verdade é que o povo do Amapá, ele está na pobreza, em cima da riqueza, contemplando a natureza, como disse o senador Lucas Barreto, certa vez em um discurso aí no Senado. Verdade seja dita, o Amapá é muito rico, não só em termos da costa petrolífera, mas também em termos minerais. Por outro lado, a gente vê que é o estado mais preservado do Brasil. E aí eu já emendo com a sua segunda pergunta. O que foi de riqueza que essas ONGs trouxeram para a Amazônia? Especialmente, vou falar aqui no caso do Amapá. Nada. Tá? O amapaense ainda não tem como viver de clorofila. Tá? Ainda não consegue fazer fotossíntese. Então, a gente não pode ficar fechando portas. Essa é a grande verdade. A cada vez que aparece uma oportunidade, né, existe um batalhão ambiental muito grande de xiitas ecomilitantes que a todo tempo, a todo custo, tentam fechar essa porta. E a gente fica literalmente a ver navios, tá? Navios que passam e vão atracar em outros portos. Então, infelizmente, se nós não tivermos uma visão de começar a fazer o aproveitamento, veja, o que eu defendo é um aproveitamento racional, é um aproveitamento com critérios, é um aproveitamento sem que haja diminuindo o máximo de possibilidades de impactos ambientais. Dizer que é 100% não existe isso em se tratando de nenhum tipo de exploração, nem mineral,
nem petrolífera. Existem possibilidades de problemas ambientais? Sim, sempre existirão. Mas a tecnologia que a Petrobras utiliza reduz essas possibilidades a quase zero. É o que a gente tem visto. Por que estão explorando há tanto tempo no Nordeste, naquela região do Recôncavo Baiano, na região da Bacia de Campos? E por que descartar aqui? O que é que está acontecendo? Quem realmente está por trás de toda essa movimentação? Desse interesse que certamente não parte dos amapaenses. A maioria dos amapaenses, claro que quer. A maioria dos deputados e senadores, claro que tem interesse que um investimento dessa monta venha aqui para a costa do Amapá. Seria até mesmo a redenção econômica do Amapá, para possibilitar o Amapá ter um fôlego econômico, né, para que possa, então, começar a estruturar áreas que são extremamente carentes. Nós sabemos que legislações, como, por exemplo, eu posso citar aqui, são obrigatoriedades na execução de vultosos valores destinados à ação social, previsto, por exemplo, pela Lei 7990 de 89, conhecida como a Lei do Petróleo. O que mais? A outra Lei do Petróleo, a Lei do Petróleo 2, que é a 12.858, a Lei 9478 e 97, todas são leis que dispõem sobre destinação para áreas, dispõem dos royalties, né? Tira uma parte dos royalties exclusivamente para se aplicar em educação, saúde, infraestrutura e desenvolvimento social. Então, isso é muito importante, tem que ser analisado sob esta ótica. O Amapá não pode continuar mais expulsando oportunidades, especialmente diante de um quadro calamitoso do ponto de vista socioeconômico. Então, eu defendo que se faça uma exploração, mas uma exploração, claro, com critérios. Até porque, quando a gente fala em royalties, né, o Amapá, você tem uma ideia, eu fui buscar os números aí, só aí no Rio de Janeiro, em 2020, né, foram pagos de royalties algo em torno de 15 bilhões. 15 bilhões foram pagos. Sabe qual é o orçamento do estado do Amapá hoje? O orçamento do estado do Amapá aí gira em torno de 7 bilhões de reais. Então você vê, eu estou falando de uma participação, de uma injeção de recursos que pode ultrapassar o produto interno bruto aqui no Amapá. Eu estou falando de um investimento que certamente vai impactar diretamente no comércio, na economia, vai impactar em setores diretamente ligados à atividade, em setores secundários, em setores terciários, tá? Estou falando de que a maioria dos países no mundo cresceu apenas 3%, enquanto que a Guiana, em plena pandemia, cresceu a 48%, e esse ano a projeção, já disse, está em torno de 60% de crescimento. Eu estou falando que a Guiana, aqui ao lado, que é uma continuação geológica das estruturas que começaram a ser prospectadas, ou que podem vir a ser prospectadas aqui no Amapá, o que passa para lá, para a Guiana, é só um pedacinho daqui. É só uma pequena continuação. Como é que se forma o petróleo? O petróleo se forma por deposição de matéria orgânica. Você imagina o que é o maior rio do mundo, jogando bilhões de metros cúbicos de água há milhões de anos. Estima-se que o rio Amazonas tenha aproximadamente 7 a 8 milhões de anos, jogando uma imensa quantidade de matéria orgânica na foz do rio. Você imagina só o tamanho da dimensão do que pode estar por ser descoberto aqui na foz do rio Amazonas? Agora veja só, pouca gente sabe, agora eu vou falar como geógrafo aqui, porque o que eu vou falar aqui em primeira mão, eu sei que muitas das pessoas que estão nos ouvindo nunca ouviram falar no rio Ranza. Mas o rio Ranza, ele é um rio que foi descoberto em 2010, recentemente. Ele é um rio subterrâneo, ele corre exatamente embaixo do rio Amazonas, a 4.000 metros de profundidade. Ele corre a 4.000 metros de profundidade e tem praticamente a mesma extensão do rio Amazonas, que são 6.000 quilômetros. Ele foi descoberto em 2010 pela professora Elizabeth Pimentel, da Universidade Federal do Amazonas, da UFAM, e durante a sua pesquisa de doutorado sobre comportamento geotérmico na região amazônica, eles descobriram que existe um rio
que vai na mesma direção do rio Amazonas a 4.000 metros de profundidade. O rio Ranza, ele nasce na Cordilheira dos Andes, no Peru, segue seu percurso na vertical até o Acre, né, descendo direto lá da Cordilheira, da Cordilheira dos Andes, e de lá ele segue na horizontal, exatamente no mesmo sentido do rio Amazonas, passando por debaixo dos rios dos estados do Amazonas, Amapá e Pará, e deságua também no Oceano Atlântico, né? Só que a velocidade de deslocamento dele é muito baixa, tá? Mas a quantidade de matéria que ele joga também no rio, lá no Oceano Atlântico, é muito grande. Um detalhe: o rio Ranza, ele é bem mais antigo que o rio Amazonas, ele tem 10 milhões de anos. Então eu estou falando de uma deposição, né, de matéria orgânica que está sendo depositada aí na foz do rio Amazonas, que data de pelo menos 10 milhões de anos, com dois rios, o rio Amazonas jogando mais na superfície e o rio Ranza jogando mais lá embaixo. Uma quantidade absurda de matéria orgânica. Então, claro que existem muitos interesses por trás de tudo isso para tentar impedir. E quem é principalmente que está interessado? São organismos internacionais ambientais. São os principais entidades que estão a todo custo tentando impedir essa exploração aqui na foz do rio Amazonas, dessa enorme jazida de hidrocarboneto, né? Talvez a maior do Brasil. Tem tudo para ser a maior e com mais qualidade também do Brasil. Estou falando de um material de alta qualidade, né? Você tem uma ideia aí, mais ou menos, um barril de petróleo são 159 litros. 159 litros, tá? E desses 159 litros de petróleo, você pode destilar, 60% vira combustível, 40% viram outros derivados, como gás, como óleo e outros subprodutos, uma enorme quantidade. Asfalto, de produção, né? Asfalto, exatamente. Pastor uma quantidade Gesiel, imensa. Tá subindo ali muitas participações, só para elas não desaparecerem. Ficou mudo aí. Só para elas não desaparecerem, eu gostaria de colocar aí algumas participações aqui para a gente poder deixar também eles entrarem. E também, o Nilo, Sim. Nilo, desculpa, o Josiel, a pastora Mônica está aí, ela é socióloga, tá também aí. Mônica, coloca ela aí na tela para ir junto aí, participando com a gente. A Cícera não entrou a Mônica. Aqui, olha, tá participando ali o Celso Inajosa Barreto, grande Gesiel Oliveira, tá cumprimentando e aplaudindo aí o assunto de relevância. José Moraes, conhece, pastor? Estou falando, se conhecer, o senhor pode apresentar pra gente. Celso Inojosa é meu amigo lá do Tribunal de Justiça. Eu sou oficial de justiça, ele também é oficial de justiça. Manda um abraço para esse meu amigão aí, viu? Qualquer hora eu vou perguntar oficial ao senhor de justiça, que o senhor altamente competente aqui do tribunal. Eu vou qualquer hora, vou fazer uma entrevista e falar, pastor, o quê? Porque a questão da geografia para mim é outra coisa nova do currículo. Parabéns. Muito prazer. Então, Celso, fica com a gente, começa a compartilhar, participar, trazer assuntos de relevância. José Moraes, muito importante os esclarecimentos para a população do Amapá. Eu acho que esse assunto é de importância nacional e internacional, porque alcança divisas. Quando eu olhei, eu vi, ele passa, eu olhei na rede e falei, pastor, vem com esse assunto porque é de interesse e relevância pública. Shirley Martins, tá de olho no maninho Nilo Deis, agora aí, ó, com o partido novo aí. Eu tô bem na fita aqui, ó, presidente de partido lá. José Moraes, tá querendo entender por que só o Amapá não pode explorar o petróleo, enquanto os demais estados estão explorando. Eu sou de uma capital do petróleo. O petróleo a gente vê, sabe, José? O petróleo a gente sabe. Vamos mais um pouquinho aí em cima. Argeu Santos. Pode me explicar? Aí vem o Argeu Santos. A Guiana Francesa está aí do lado explorando riquezas. E o Amapá está na miséria. Qual o sentido disto?
Fica aí a pergunta, gostaria que vocês falassem, vocês estão no debate. Argeu Santos, eu amo meu Amapá e tive que vir embora para o Centro-Oeste para buscar uma vida melhor, né? A gente é parceiro, né, do Amapá do Norte, olha. O Celso Hinojosa Barreto, grande parte dos jovens estão indo para o sul e sudeste do país em busca de oportunidade, que aqui são cada vez mais escassas. E tem coisa que a gente tem que reconhecer, nós temos a capital do petróleo aqui pertinho, Macaé, e isso permite muitos empregos, não é mesmo, Milo? Sim, com certeza, é incrível, né? Um país, assim, bem complexo, né? Um Brasil, um país continental, tem toda essa diversidade. Você vem cá para o sul, para o sudeste, região sul, parece que você está em outro país. Você viaja pela Europa, você sai da França para a Suíça, você vai da Noruega para a Suécia, enfim, você vê podemos dizer, uma qualidade de vida completamente diferente, mas igualitária no sentido de que você tem uma vida boa, podemos dizer, em grande maioria. E aqui no Brasil, não. Você vem de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, subindo, é um tipo de sociedade. Chega aqui no estado do Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, outro. Sobe para o Nordeste, a coisa vai mudando e vai piorando lá no Norte. Então, quer dizer, você pega do Acre, aí você vem rodando tudo, Amapá, vai para Roraima, Rondônia, enfim, essas regiões mais distantes, né, parece que elas estão muito longe, muito distantes ainda de chegarem à qualidade tanto de desenvolvimento, né, bem como educação, prosperidade, entre outros. Parece que é proposital, histórico, mas existem questões que devem ser discutidas tanto pelo Congresso como pela sociedade para trazer soluções. Inclusive, achei interessante essa pergunta, o porquê que o Amapá sozinho não consegue. E ele bem que elencou ali, explicou bem, né? Existem muitos interesses por trás disso, existe uma estrutura, uma camada toda que deve ser trabalhada, e isso aí leva muito tempo. Acredito que é um problema complexo e que ele vai falar com mais propriedade. Emendando aqui nessa só questão... Dá uma lida naqueles dois comentários. Pode só um momentinho, só aí não, bota... Não, é só terminar ali. Rádio Aurora, o Amós Amora, parabéns pelo trabalho. O Argeu Santos. Conhece, pastor Gesiel, o Argeu Santos? Conheço sim, o Argeu Santos, ele já morou aqui no Amapá, hoje ele é pastor, mora em Goiás, faz parte da PEB lá em Goiás. Pastor Argeu, isso mesmo. Seja bem-vindo à Rádio Aurora, o grupo de comunicação TV Aurora. O Argeu Santos, o povo amapaense precisa reagir e precisa acordar. Não aceitem a opressão das ONGs. Eles são ricos e não querem que o povo melhore de vida. Vamos para a rua. O doutor vai entrar, doutor Rodrigo vai entrar aí no ponto dele. Enquanto isso, você vai colocando a Mônica aí na tela. Tá? Deixa só ela dar Mônica, claro. uma cumprimentada. Pois não. Mônica, boa tarde, paz do Senhor. Boa tarde, paz do Senhor. Mônica, ela é pedagoga, é socióloga, interessada do Nordeste, interessada nas causas sociais. E eu quero falar, só para poder deixar os amapaenses corajosos, esperançosos. Eu me lembro que antes do petróleo vir para cá foi uma batalha também, não foi, doutor? Foi uma luta. Tinha histórica. aquela coisa do petróleo é nosso, Sim, não é foi isso? uma luta histórica. Pode cumprimentar, Mônica. Nós estamos num assunto hoje de interesse, você viu aí? Eu estava falando com a Cícera, que ela também está tentando entrar e não está conseguindo. Mas essa questão, a gente aqui no Cariri, no Ceará, a gente está em cima de uma região geológica que foi a Pangeia, e o primeiro dinossauro estava na Europa, né? Por quê? Porque as ONGs, o que elas escondem é o que a gente não está vendo, né? Porque há um interesse oculto. A população também não consegue ver. Onde é que tem uma ONG dessa que vai incentivar o artesanato, que vai incentivar a extração? Elas têm uma influência de mercado no exterior. Mas saiu um pouco o som. E o problema de pirataria é por quê? Porque o Estado não está chegando na região.
Então, a gente tem que olhar com uma macrovisão, né? Porque se tem uma riqueza, por que não é explorada? Há interesse, né? E essa financiada, né? Chega perto do som. Ninguém vai fazer nada para prejudicar o planeta, né? Mas também a gente tem que ver que tem uma população que precisa se alimentar, tem uma população que precisa de uma educação, né? Tem toda uma geração que não pode ser uma geração perdida, né? E a gente sabe que o recurso econômico da região desenvolve, né? Toda uma gama, uma cadeia, é educação, né, que vai fazer com que se preserve. Então, eu não exploro pré-sal, mas aí eu chego lá no meio da floresta, tem uma queimada. Chega para perto, Mônica, é relevante aí que você está falando. Então, é a questão do olhar, né? Se tem uma riqueza para ser explorada, a gente tem que ver também por que é que não querem que essa riqueza seja explorada. Você vê, é uma vergonha no Ceará. O Ceará é a terra da luz, nosso recurso hídrico é limitado e a gente tem energia solar limitada. Se você vai colocar uma placa solar em casa, é cobrar uma tarifa exorbitante quanto o governo devia incentivar. Né? E aí, nossa energia hídrica, ironicamente, como é que uma região que tem portos... Chega para perto do microfone. Então, é nesse sentido, né, de saber como explorar. A senhora está me ouvindo? Agora sim. Tá. É uma questão de saber o discurso, ele está privilegiando quem? Porque na nossa região a gente tem uma escassez de recursos hídricos. Mas a nossa energia é hídrica. Se você colocar uma placa de energia solar, caríssimo. Chega para perto do microfone. Então você paga coisa de 10, 13 mil reais para colocar 10 placas solar e depois, por mês, você ainda vai ficar pagando 90 reais. Quando devia haver um incentivo? Por quê? Porque vai sobrar energia e porque a ANEEL, que é a nossa empresa, né, de energia, por que ela não incentiva e compra o excedente de energia? Que a nossa região tem muitas fábricas de alumínio, tem muitas fábricas de chinelo. Aqui se usa muita energia, mas chove-se pouco. Então, atrás desse discurso tem um interesse econômico, porque dinheiro tem, né? Então, a mensagem que a gente tem para deixar é que chega perto do microfone. Ele é embasado, né, no interesse de algo ou de alguém. Então, muito bom. Aprendi aí o olhar macro. E é essa a visão da Rádio Aurora. Me perdoa aí, mas a gente precisa ir, porque o chamado está muito grande aqui nas redes sociais. A visão é macro e precisamos olhar macro. E continua por aí, Mônica. E vai aí fazendo contato com o Gesiel por causa da parte técnica. Sua fala foi muito relevante. E eu passo aqui para o doutor Rodrigo, que ele agora também para o doutor Josiel, doutor Pastor Gesiel e doutor Rodrigo, porque eles agora também têm mais macromixidade para falar. Então, só emendando a fala do professor Nilo e também da Mônica, pastor Gesiel, no sentido de que você veja, a Mônica nos falou aqui sobre a questão da educação, né? O Nilo também trouxe esse mesmo raciocínio, a questão da infraestrutura.
eu tenho uma preocupação neste caso aí da exploração no Amapá, que é justamente o seguinte: a visão que a gente tem daqui do Sudeste em relação ao Amapá é que se trata de uma população extremamente pobre, ribeirinha, que vive de coleta, não é? Que não tem acesso a uma educação ou uma tecnologia capaz de preparar essas pessoas para o trabalho junto à Petrobras. Aqui em Campos dos Goytacazes, onde nós estamos, nós fomos, como eu disse anteriormente, nós fomos muito impactados pela descoberta do pré-sal e pela exploração do pré-sal, né? Nós nos tornamos uma cidade voltada, né, para essa questão do petróleo. Claro que muitos empregos foram abertos, mas a nossa cidade aqui tem um contexto histórico que é muito diferenciado do resto do país. Por quê? Nós temos um IFE, que é o Instituto Federal Fluminense, que é um órgão federal de educação, que antigamente era a Escola Técnica Federal, né, depois se tornou Cefet e depois se tornou IFE, o Instituto Federal Fluminense. Nós temos aqui um parque universitário muito grande. Nós temos a presença aqui do SESI, que é um serviço da indústria, né, junto à Firjan, que tem vários cursos de soldagem por imersão, enfim, tem uma série de cursos de mecânica, de funcionamento. Nós temos o SENAC, nós temos, enfim, diversos órgãos públicos e privados, né? Nós temos a presença de várias universidades aqui que formam mão de obra que vão ser... que isso já existia antes da Petrobras se instalar aqui na nossa região. Então, como a pastora Rose bem lembrou, foi uma luta para que isso viesse para cá, né? Porque haviam outros lugares no Brasil que também queriam que a Petrobras se instalasse, a questão do refino, né? A refinaria, que foi inclusive para Itaboraí, mas havia um incentivo que viesse para o São João da Barra, que é aqui o Superporto do Açu. Então, aqui há uma série de investimentos que são feitos aqui no Sudeste que eu não vejo noticiar que seja feito aí no Amapá. Então, isso não inviabilizaria, e aí volta a questão, por exemplo, a questão do IDEB, a questão do mau posicionamento do Amapá no IDEB, a questão da inviabilidade, por exemplo, de uma rede de estradas, uma rede ferroviária. Eu acho que aquela ferrovia que estava sendo construída aí ainda não saiu, salvo engano, né? A notícia que tive que ainda não foi possível terminá-la. Então, assim, não haveria um impedimento, porque, veja bem, esse tipo de investimento que a Petrobras vai fazer aí, que pode, sim, ser uma descoberta enorme, né, de petróleo, volta àquela questão inicial que eu fiz. Não estaria com os dias contados, dado que existe hoje a implantação de energia solar, a questão do 5G, por exemplo, que é de alta tecnologia, né? Salvo engano, há pouco tempo atrás eu ouvi uma notícia de que já existe nos Estados Unidos o primeiro computador quântico, né? Então nós já estamos caminhando para o 6G e no Brasil não se tem nem sequer o 5G ainda, porque a notícia que havia é de que o 5G, ao ser instalado no Brasil, permitiria, por exemplo, cirurgias à distância, né? Cirurgias e as pessoas poderiam ser operadas à distância. Tamanha a velocidade, tamanha a capacidade de processamento. Então, tudo isso não seria uma questão a ser pensada que inviabilizaria, neste momento, o Amapá se tornar este lugar com dificuldades, né? Não inviabilizaria essa exploração de petróleo lá? Pastor Gesiel com a palavra. Macro, muito, né? Bem. Macro assunto. Parabéns para vocês. Obrigado, muito importante essa observação aí do doutor. Pois bem, aqui no Amapá nós temos uma dificuldade de qualificação de mão de obra, isso é verdade. Mas a Petrobras tem deixado bem claro que a exploração será feita diretamente. Mas, além das atividades diretamente ligadas
a atividade fim, existem atividades secundárias que vão gerar uma quantidade imensa de empregos. E atividades até terciárias, o reflexo do investimento que vai ser feito aqui. Lembrando que, se nós calcularmos aí que, em termos de royalties, né, digamos aí que nós tenhamos, para o Amapá, cerca de, vou jogar aqui, 5 bilhões em termos de royalties, né, que serão pagos. Quanto que vai ganhar a União nessa jogada? Certamente, pelo menos 5 vezes mais. Então você entende que é algo que não envolve só interesse do Amapá, envolve interesses nacionais. Estou falando de uma reserva que, se for confirmada que existam aqui na foz do Rio Amazonas, nesse trecho, nessa região que está sendo apontada pela Petrobras, nós teremos aí pelo menos uma nova Dubai, em termos de crescimento, e uma nova Arábia Saudita em termos de exploração. Estou falando de 30 a 50 bilhões de barris de petróleo. É um valor muito grande, que tem um efeito de investimento em cascata que vai alcançar vários setores aqui no Amapá. E não só aqui no Amapá, vai afetar também certamente a Guiana Francesa aqui ao lado, vai afetar também aqui ao lado o Pará. Mesmo porque, qual é o porto que detém mais estrutura para suportar? É o Porto de Belém, né? Então, é um investimento que não vai ser feito somente com base a partir daqui do Amapá. É um investimento muito amplo, mas que certamente vai ter como base de saída e de chegada o município de Oiapoque, que fica a 170 quilômetros dessa área de exploração. Fica exatamente a 175 quilômetros da área de exploração, a 550 quilômetros da foz do Rio Amazonas e a 175 quilômetros de Oiapoque, que inclusive já está sofrendo o efeito de tudo isso. Nesse momento, se você for lá no Oiapoque, você vai ver que os hotéis estão todos lotados, né? Tem uma pista que está sendo construída lá de pousos para aviões bimotores. Enfim, a grande verdade é que já há uma mobilização, porque essa turma tem certeza do que está aqui embaixo dessas águas, tá certo? Agora, veja como isso poderia impactar na profunda mudança do quadro socioeconômico aqui no Amapá. Lembrando que o Amapá, recentemente, dados do IBGE apontaram dados assim muito preocupantes, sabe? Se você for analisar, por exemplo, em termos de comparativo com os demais estados, eu vou trazer só alguns números para você. O IBGE divulgou agora em 2022, né, que o estado do Amapá tem mais pessoas com benefício do que pessoas com carteira assinada. Você vê como é que fecha uma conta dessa. São 73 mil pessoas sem trabalho, tá? Para aproximadamente 120 mil pessoas recebendo benefício, quase o dobro, né? Outros dados foram divulgados recentemente. O Anuário Brasileiro da Segurança Pública divulgou recentemente, agora há poucos dias, que dentre as 27 capitais do Brasil, adivinha qual é qual é a capital que tem o maior índice de violência? É o Rio de Janeiro? É o Rio de Janeiro com as facções, com essa disputa entre facções? Não! É Macapá! Olha só, Macapá, eles fazem a taxa para saber a quantidade de pessoas que... Saber o índice de violência em cada estado, eles pegam esses dados a cada grupo de 100 mil habitantes. Aqui no Amapá, morrem de morte violenta 63,2 pessoas a cada grupo de 100 mil pessoas. Guarde esse número. Macapá está em primeiro lugar. 63 mortes para cada grupo de 100 mil habitantes. Sabe quanto é lá no Rio de Janeiro? 19. 19. Olha essa diferença. Sabe qual é a menor capital? O número mais baixo? São Paulo, com 7. 7 para cada grupo de 100 mil. Estou falando que Macapá está com 63 e São Paulo está com 7 mortes para cada grupo de 100 mil. Então, isso é muito alarmante. Isso é resultado de quê? Falta de perspectiva, falta de emprego.
uma conjuntura totalmente anômala que, infelizmente, mantém as mesmas estruturas aí. Aí você me pergunta, mas por que vocês continuam errando? Gente, não é a política que faz o candidato virar corrupto. É o voto inconsequente vendido que faz o corrupto virar político. É isso que está acontecendo há muito tempo aqui. Entenderam? É um ciclo de retroalimentação viciada muito forte. E, infelizmente, tem prejudicado. E o Amapá está marcando passo. E agora, quando surgem poucas oportunidades, as poucas oportunidades que surgem, ainda se joga fora? Vocês estão me escutando bem aí? Estamos escutando e estamos ligados, né? Doutor Gesiel, nesse ponto que o senhor tocou, é interessante que o senhor esclareça também, porque eu ia justamente perguntar sobre isso. Essa situação de pobreza, porque a gente ouve falar da questão do Sudeste já há muito tempo, do Nordeste e Norte, né? Há muito tempo. Inclusive, tiveram vários programas, né, para estas áreas aí. Eu me lembro que no Nordeste havia um programa de irrigação, né, e de levar desenvolvimento para a região. Aqui na nossa região se chamava Sudene, né? Eu não me lembro bem aí a região Nordeste e a região Norte, como que se chamava. Mas havia uma superintendência de desenvolvimento em que se injetava algum dinheiro, né? As notícias que a gente tem também é que aí na região Norte há uma grande... um grande incentivo que foi a Zona Franca de Manaus, né? Também na época da industrialização, a Ford se instalou aí na região do Amazonas, na região do norte do país, né? O senhor fala que a Universidade do Pará, salvo engano, é muito respeitada, né? Tem diversas teses reconhecidas até mundialmente, internacionalmente, né? Não sei dizer, mas haveria então essa corrupção que seria a causa desse empobrecimento do Estado e aí, como o senhor colocou, será que isso não seria uma alimentação, quer dizer, os royalties vindo nessa proporção, não seria uma alimentação ainda maior para essa corrupção, para esse gasto desenfreado e essa falta de retorno à população? Porque aqui nós temos, como o senhor disse, os royalties, né, aqui na nossa cidade, que é um dos maiores incentivos, né, para a prefeitura aqui. Então, a prefeitura aqui de Campos, por exemplo, ela detém hoje uma folha de pagamento extensa, é possível que ela suporte isso graças aos royalties que nós recebemos, né? Além da arrecadação própria. Mas a verdade é que isso está sendo diminuído. Tá muito ruim o áudio aqui para mim. Tá ruim? Melhorou? Essa questão dos royalties aqui na nossa cidade, ela faz uma diferença significativa. Mas há uma preocupação porque é por um tempo, né? Isso vai acabar. E como o senhor bem colocou, essa questão política, ela às vezes perdura por muito tempo e acaba atrapalhando o desenvolvimento do Estado, né? O Amapá não teria essa dificuldade também? Quer dizer, quando acabasse os royalties ou quando fosse diminuído o número de royalties, porque existe inclusive uma ação no STF que se questiona de que os royalties sejam divididos para todos os municípios, os 5.000 municípios do Brasil, e não só para aqueles que sofrem maior impacto, né? Como é o caso aí que vai acontecer aí no Oiapoque, não é isso? Tá me ouvindo, pastor? Pastor Gesiel, tá com retorno aí? Tá nos ouvindo? Congelou a imagem dele. Enquanto isso, vamos dar mais uma guida aqui nos comentários. E, doutor Rodrigo, você ouviu que abriu aqui, despertou aqui um pensamento de algumas questões. A Mônica, com o olhar social dela... É muito interessante a fala de Mônica. Não é isso? Porque o Ceará, presidente, é o maior IDEB do país. Não sabia. O Ceará, ele detém o maior IDEB do Brasil. Gente, cultura pura. O Ceará, a região dela ali, do Ceará, é um estado hiper desenvolvido na educação.
É mesmo? E incrível, né? Como que pode, no mesmo lugar porque próximo... se fala de pobreza. Exatamente. Quando a gente chega lá do outro lado, que sai das fronteiras do Brasil, o povo olha assim, Rio, pensa assim, é tiroteio toda hora. E olha assim, Nordeste, é muita pobreza. Mas isso aí o que você está falando, né? No Ceará tem uma coisa interessante, muito diferenciada do resto do país, como o Nilo bem colocou naquela hora, que é a questão da educação. A educação no Ceará, ela é modelo, né, para o resto do país. As escolas públicas do Ceará, elas são muito boas, muito boas. É engraçado a gente, às vezes, não... tão perto e a gente não tem esse valor. Por exemplo, São João da Barra aqui, muito próximo de nós, né? Está conseguindo ter altos índices no IDEB também. Está melhorando muito a educação em São João da Barra, por conta também dos royalties e por conta da instalação do porto, do Superporto do Açu, né? Nós estamos tendo agora, por exemplo, eu não sabia disso, o transporte público em São João da Barra é gratuito. Não importa, se você quiser usar... tentando ônibus lá para a imersão. Então, o transporte público em São João da Barra, no município de São João da Barra, é totalmente gratuito. As UBSs, que são as unidades básicas de saúde de São João da Barra, são as melhores da região, são as melhores do Rio. Você encontra todo tipo de clínico, todo tipo de especialista, né, para você fazer exames e tudo público, tudo da melhor qualidade. É impressionante como que São João da Barra conseguiu, né, e consegue entregar à sua população uma qualidade de vida tão boa. Então é isso que o pastor Gesiel estava até falando, né? Mas aí depende, a preocupação, depende dos políticos, né? Porque se você pega uma classe de política interessada em ajudar, em colaborar com a população, né? Em dar retorno à população dos royalties, nós teríamos aí hospitais de ponta, né? Nós estamos vendo a reforma do Ferreira Machado, a reforma do HGG, né? Eu acho que seria de muita importância para o nosso município de Campos, viu, Nilo? Você que é ligado, né, à questão do partido, a política partidária, eu vejo como imensa importância a criação de um hospital de queimados. Nós temos aqui uma estrutura de traumatismo na beira da BR, porque são muitos acidentes, né, que acontecem diariamente e que trazem traumatismo craniano, traumatismo, né? E é preciso socorrer essas pessoas. Eu acho que é preciso também trazer para a nossa região aqui mais unidade de corpo de bombeiro. É preciso fazer essa parceria com o governo do estado. A questão da necrofilia aí, né? Exato, essa situação que nós estamos vivendo aqui de cemitérios também. Os nossos cemitérios, Nilo, estão completamente esgotados. Não tem mais onde enterrar gente. Então é preciso abrir novas concessões, porque a cemitério é concessão. Então o Campo da Paz, hoje, ele detém uma concessão. Mas é preciso criar outros cemitérios, né? A gente precisa de regiões voltadas para isso, que a gente possa aumentar, né? Porque a população está crescendo. Nós estamos, além de crescer a própria população, que nascem pessoas, né, nas nossas maternidades, nós recebemos também imigrantes, pessoas que vêm de fora, né, para trabalhar em Campos, para trabalhar na região, trabalhar em Macaé. Aí eles ficam morando em Campos. Por exemplo, o Porto do Açu é a maior prova disso, né? As pessoas estão vindo para trabalhar no Porto ou para se relacionar com o Porto e ficam em Campos, preferem ficar em Campos, até porque Campos tem mais estrutura de shoppings, né, de universidades para as crianças, escola para os filhos, né? Então é preciso ter um olhar político, público, né, para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Era essa a minha preocupação quando fiz a pergunta ao professor Gesiel, até por uma questão de provocar mesmo esse raciocínio. E a Mônica? Caiu? Então, infelizmente, né, a gente está com esse problema de comunicação aí, que é uma das coisas que a gente comentou aqui, eu e o Nilo, logo no início, que lá na região norte e nordeste a internet é bem precária, né, muito precária, diferentemente do nosso aqui, que é muito mais... Tem uns comentários aí. Vamos ler? Vamos dar uma subidinha aí, Gesiel. Vamos ler aí os comentários, né?
o Amós, já passou o Argeu, o pastor Argeu. O povo amapaense precisa reagir, acordar. Se eu não me engano, o pastor Argeu lá de Goiás. Não aceitem a opressão das ONGs, eles são ricos e não querem que o povo melhore de vida, vamos para a rua. É legal isso, né? Porque as pessoas estão tendo já seu posicionamento. O que o senhor acha do comentário aí do pastor Argeu? Exato. Então, é preciso sim que haja luta. Ó, o Celso Hinojosa Barreto fala também, ó, foi falado na questão de que esta fonte de energia combustível estaria fadada a acabar. Só que em praticamente tudo que compramos, os produtos, tem petróleo na sua composição. Pneu, garrafas, plásticos em geral. Não é apenas energia elétrica e combustível. É uma cadeia gigantesca de matéria-prima. Pois é, eu também acho que se o povo do norte, e em especial do Amapá, não lutar, esta oportunidade vai realmente sumir, né? É um trem que está passando e que, se você não parar na estação, vai passar essa oportunidade. E é uma oportunidade única, mas é preciso que haja um esforço da população em fiscalizar, né, os gastos, para onde está indo esse dinheiro. A gente sabe que as câmaras municipais e a Assembleia Legislativa do Estado têm essa função de fiscalizar. Então, entra naquilo que o pastor Gesiel, a última fala dele, né, que é a questão de você ter opção e fazer a opção, né? O povo precisa parar de ganhar um gás, parar de receber uma pequena esmola, né, e votar com consciência, votar por aquelas pessoas que realmente têm condições de fazer diferente, né, de mudar alguma coisa. Porque senão fica sempre o mesmo grupo político tomando conta e não tendo retorno. Marséglia, capital lá da Espanha. Recomendo o senhor assistir. Vou assistir. Aqui, ó, Dan Neto. Damião é do Noroeste. Ele é uma das pessoas militantes, milita aqui com a gente no sindicato. De tal cara, né? Ele é bem politizado, preside uma instituição lá no Noroeste, ligadão da nossa diretoria ali, tá ligado com a gente. Aí vem o Celso Hinojosa, não faz há aí essa um disponibilidade de formação dessa mão de obra aqui no Amapá. Qual a viabilidade de retorno financeiro que o empresário tem para trazer isso ao Amapá? Se não há como absorver uma mão de obra qualificada, a resposta é justamente isso. Se vier progresso, as formações, qualificações, tudo que for necessário, vem a reboque. Lembrando que o que se está discutindo ainda é o estudo de viabilidade da exploração do petróleo. Ainda está em fase de estudos, né? Nem se sabe, na verdade, se vai ser confirmado, como bem disse o pastor Gesiel, se vai ser confirmado, inclusive, a qualidade do petróleo, né? Mas tudo indica, né? Tudo indica, os indícios, como a gente chama no direito, né? Os indícios são fortes no sentido de que a qualidade é a melhor possível. Até pela explicação do Dr. Gesiel, no sentido de que há essas duas deposições, né? Dois rios que estão depositando esses materiais, essa matéria-prima para o petróleo, que é esse material orgânico, né? Muito antigo, de milhões de anos, que são depositados ali há milhões de anos. Então há uma grande possibilidade de se descobrir, sim, um pré-sal maior ainda do que o que foi descoberto aqui na nossa região. Eu, particularmente, vejo como um grande salto econômico, financeiro. Eu acho que vai mudar muito a vida dos amapaenses. Eu fico triste que esta medida tenha sido tomada pelo IBAMA, né, de barrar este empreendimento, e em especial sabendo que a Petrobras é uma empresa conceituadíssima, tanto nacional quanto internacional. A Vanessa, né, a gente não pode... Vanessa fez ali uns comentários sobre... Põe aí, Gesiel. Ela usou o termo... pastor Gesiel, abre aí a câmera. A Vanessa colocou um comentário sobre São João da Barra e sobre Campos. Eu vi ali. Tem mais alguma ali, ó. Cadê? Aí, olha... Oi, tô aqui. José Moraes, ele falou, vamos lá em José Moraes aí. E lá em cima, a Vanessa lá também fez uma... José Moraes... Cadê? Nós já lemos esse aí. Sobe um pouquinho, por favor.
Sobe Vanessa, o povo não quer trabalhar, prefere ser sustentado pelos políticos e entregar o país para esse tipo de gente. Sobe mais um pouquinho. Vanessa Gomes, não, desce. Ai, tá. A população de São João da Barra é pequena e aí consegue garantir qualidade em todas as áreas. Aqui os políticos entregaram a Petrobras para Macaé. E acabou com a situação. Vou transmitir a palavra, vou usar os sinônimos, tá, Vanessa? Desastre ambiental, povo campista. Prejudicando os campistas. Mas se tiver um desastre ambiental, o povo campista ainda se dá mal. Vou falar assim, Vanessa. Agora vamos mais para baixo um pouquinho. O povo quer trabalhar e prefere o povo não quer trabalhar e prefere ser sustentado por esse tipo de gente que entrega o país, né, etc. E aí, acabou os comentários. O senhor quer falar alguma coisa sobre o comentário de Vanessa, sobre o campo sair prejudicado? A questão... Até para experiência, né, lá do norte, porque nós estamos falando a nível de Brasil hoje. Né? Olha, a visão de Vanessa, ela traz aí em si uma questão importante que a gente precisa tratar também, viu, pastor Gesiel? Se estiver nos ouvindo aí, a questão da precarização. Porque, veja bem, se as pessoas não têm formação acadêmica, e essa é a grande preocupação, se não tem a formação, a qualificação necessária para se colocar no mercado, isso gera uma prostituição, né? Então a gente começa a ver as meninas a se prostituírem, o tráfico de drogas aumenta muito, né? Talvez seja essa a colocação que Vanessa quis colocar. A Petrobras se instala e traz milhões e milhões de royalties e tudo, mas a população muito pobre, muito carente, a gente tem isso aqui na nossa região, né? Não consegue sentir, né? Exato, não consegue obter os resultados, né? Os benefícios daquilo dali. Então a gente vê uma parte grande da população tendo essa marginalização, né? Ficando à margem do progresso que vai passando. Então tem que haver uma preocupação para não deixar ninguém para trás, sabe, pastor Gesiel? Principalmente ali na região, eu não sei como é a região do Amapá, que eu nunca fui, eu nunca visitei sequer aí. Estou esperando, inclusive, um convite, viu? Para tomar um café aí com o senhor. Mas eu acho que é importante a gente pensar nisso, né? Nessa juventude. Para onde vai essa juventude? E aí, o papel da igreja, muito forte nessas populações carentes, nessas populações pobres, que dá um suporte psicológico, que dá um suporte, né, até moral, ético, para não haver essa coisa da prostituição, né, das meninas ainda muito jovens, muito novas, com 12, 13, 14 anos, se prostituindo, né? Por quê? Porque vem as pessoas de outros estados ou de outros lugares, vêm para poder trabalhar, ganham bem, né? Eles obtêm os salários bons, vamos dizer, hoje um embarcado aí ganha o quê, Nilo? Uns 5 mil? Por aí. Uns 5 mil reais, 4, 5 mil reais. Quer dizer, é um salário confortável, né? Mas aí ele vai gastar onde? Onde que ele vai se divertir, né? E aí cria-se toda essa coisa da prostituição, das drogas, né? O uso de drogas ficou muito exacerbado. Aí as gangues começam a ver nisso um subnegócio, né? Social, né? Exatamente. Então, eu queria que o senhor falasse também a respeito disso. Se existe uma estratégia política aí no Amapá para evitar esses danos, né? E trazer realmente para a população, como eu citei aqui, São João da Barra, por exemplo, que tem uma educação de primeiro mundo, assim como no Ceará também, lá no lugar da Mônica, né? No Carindé. Nós temos aqui a UBS, né? A nossa saúde é de primeiro mundo aqui no São João da Barra, né? Nós temos transporte público gratuito para a população se deslocar para trabalhar, para agir sua vida, né? Para correr atrás. O comércio, aqui em Campos, houve uma abertura de shoppings, de condomínios fechados para atender exatamente essa demanda de pessoas que estavam ganhando melhor, vieram ganhando salário
salário maior, né? Em torno de 4, 5 mil reais. Então se construiu muito condomínio fechado. E a migração? Conheço pessoas de fora que vieram. E trouxeram família, né? Trouxeram família. Vem trazendo família mesmo para aqui. Então, isso é o que espera o Amapá, né? E aí eu queria que o senhor tecesse alguns comentários sobre isso, se existe essa estratégia política, né? Ou como disse aqui o nosso amigo Celso Inojosa, a questão da população também tomar, Argel também, né, falou, da questão da população ir para as ruas e cobrar esse posicionamento, esse projeto, porque tem que haver um planejamento. Que vai chegar, vai, né? Mas e aí? Há um planejamento para isso, pastor Gesiel? Alô? Oi, tá dando para me escutar aí? Sim, estamos ouvindo. Perfeito. Olha, os mesmos países que exigem que nós não toquemos nas nossas próprias riquezas naturais são os mesmos que exploraram ao máximo as deles. Então, é uma hipocrisia que mascara interesses gigantescos que estão por trás de tudo isso. Tá? A grande verdade é que essas ONGs e esses institutos ambientalistas internacionais nunca estiveram preocupados com o que está acima do solo. Não é a preocupação deles com árvores, com preservação de espécies que estão em extinção, nada disso. Eles sempre estiveram interessados no que está embaixo do nosso solo. Eles não estão preocupados com o nosso povo, e sim com os lucros exorbitantes das empresas a quais eles representam. Essa cultura esquerdista desse ambientalismo exacerbado é o principal freio de mão do desenvolvimento do Amapá, infelizmente. Já disse aqui e vou repetir para quem chegou agora. O Amapá hoje é o estado mais preservado do Brasil. 97% da sua capa original vegetal está intacta, mas também é o estado que tem a maior taxa de pobreza. Quase 60% da população está na pobreza, enquanto que lá na outra ponta, no outro extremo, apenas 7% da população está na pobreza lá em Santa Catarina. Você vê essa diferença? Há uma diferença enorme. E isso é reflexo de anos e anos de um ciclo de retroalimentação viciada que infelizmente empurra dia após dia o Amapá mais profundo desse buraco. Eu não prego a exploração desenfreada, mas sim um aproveitamento racional dos recursos naturais em favor e aproveitamento do povo do Amapá. É disso que eu estou falando. Como falou aí o meu amigo Celso Inojosa, por que nós não temos mão de obra qualificada? Porque a gente só vai ter quando realmente esse investimento vier para o Amapá. Junto com o investimento vem capacitação, vem preparação e tudo mais. Tá? Então, é importante que a gente dê sim o primeiro passo. Nós ainda não estamos falando de exploração, estamos falando apenas no estudo de prospecção. Significa o quê? Apenas para saber a qualidade e a dimensão desse reservatório de hidrocarboneto que foi localizado aqui na foz do Rio Amazonas. Então é disso que nós estamos falando. Eu sei que nós ainda vamos ter um caminho longo pela frente. Por quê? Porque efeitos, o que isso pode provocar para o Amapá em termos positivos? Já aponto 5 pontos aqui rapidinho. Primeiro efeito que isso pode trazer, não só aqui para o Amapá. Quando eu me refiro para o Amapá, eu me refiro também para essa região aqui da foz do Amazonas, onde fica a grande ilha do Marajó. A gente está falando só em Amapá, Pará, e esquece dessa região bem extensa, que são as ilhas paraenses e amapaenses que ficam aqui na foz do Rio Amazonas, que é o grande arquipélago da Ilha do Marajó. É chamado de Ilha do Marajó, mas na verdade é formado por 1.600 ilhas, um arquipélago fluvial gigantesco, maior do mundo, né? Então, o que isso poderia trazer de benefício para toda essa população? Além do aumento dos royalties, né? Nós teríamos aí também uma obrigatoriedade de investimento desses recursos voltados para educação, saúde, infraestrutura e desenvolvimento social. Que mais? Em terceiro lugar, geração direto e indireto de emprego por meio de empresas secundárias e terceirizadas. Que mais? Melhoramento de infraestrutura de acesso
como rodovias e portos, que seria uma consequência direta desse aproveitamento, aquecimento do comércio e da economia local, diretamente envolvida, porque os trabalhadores eles vão gastar, né, o que eles vão receber lá e vai ter como principal ponte mais próximo de tudo isso, qual vai ser o porto mais próximo? Oiapoque, Calçoene e Macapá. Então, vai trazer aspectos positivos? Com certeza. Então, isso tem que ser analisado. Então, eu vejo que no atual quadro que nós estamos e que eu descrevi para vocês, não resta para o Amapá outra oportunidade, a não ser se agarrar nessa porta que se abre e sopesar esse ambientalismo internacional desenfreado que tenta de toda forma impedir a exploração, tá, com narrativas que são criadas uma após a outra. E, por fim, eu tenho certeza que o Amapá tem tudo para, não só o Amapá, mas eu me refiro ao Amapá, essa região toda aqui das ilhas paraenses, nessa região do Salgado do Pará, é uma região que vai ser profundamente impactada pelo aproveitamento racional desse recurso. Porque a gente fala somente aqui do Amapá, mas a região da margem equatorial, ela começa no Rio Grande do Norte e vai até o Amapá, até o Oiapoque. Vocês entenderam? Então, é uma área que cobre 2.200 quilômetros, enquanto que a região do pré-sal tem apenas 800 quilômetros. Então, está falando de uma área infinitamente maior e que, pelo que tudo indica, uma qualidade também do material muito melhor. Já disse para vocês que o Rio Amazonas está despejando matéria orgânica aqui na foz em forma de sedimentos há milhares de anos, há milhões de anos. Qual é o principal ingrediente para que, digamos assim, entre aspas, para que o petróleo seja mais puro? Qual é? É o tempo. Quanto mais antigo, quanto maior é a pressão e a temperatura que são provocados pelo lugar que se forma, ele vai mudando. Depois você pesquisa com mais calma, mas existem fases de formação do petróleo. A primeira fase é a deposição do material, né? Quando aqueles materiais orgânicos vão se acumulando, como águas, plânctons, sedimentos, enfim, é a fase da deposição. Depois vem a fase da diagênese, que é a fase do acúmulo contínuo de sedimentos, quando vão se acumulando e as temperaturas vão moderando e modificando aquele material. Depois vem a terceira fase, que é a catagênese, que é uma fase em que o material enterrado vai se aprofundando e também vai mudando a sua composição. E, por último, é a metagênese, que é provocado pelo aumento da pressão e da temperatura, que normalmente ultrapassam os 150 graus, forma-se aquela matéria orgânica e que vai se transformar em um material viscoso, em um material que é encontrado em rochas porosas, entendeu? Então, a formação desse hidrocarboneto, dessa jazida de hidrocarboneto, que é a formação do petróleo, ela depende de uma série de fatores e todos eles estão presentes aqui na foz do Rio Amazonas. Agora, falta, na verdade, nós apenas superarmos essa questão ambiental que principalmente tem sido capitaneada aí por organismos internacionais, tá bom? Podemos dizer então, pastor, que o Amapá hoje defende os interesses do Brasil? Pastor Gesiel, o senhor tem noção que sua imagem não está aparecendo? Abre depois. Nós estamos te ouvindo perfeitamente, tá? A sua imagem que está fechada. Aí pode seguir. Eu também quero saber de Gesiel se ele deixou o pessoal do Nordeste conseguiu entrar. Conseguiu? Tá bom? Que elas estão tentando entrar. Pode ficar à vontade. Eu fico aqui na técnica também. Porque na verdade, o Amapá hoje, ele representa verdadeiramente, né, os interesses do Brasil, enquanto que os órgãos ambientais estão defendendo os interesses internacionais, não é? Então nós temos essa dualística, né? essa diferença em que, de um lado, nós temos as ONGs defendem os interesses internacionais e cobram dos órgãos como o IBAMA, como o INEA, enfim, e outros, né, órgãos públicos,
que são destinados ao meio ambiente, né? Mas aí também nós temos que ver o seguinte, são considerados órgãos técnicos, não é? E tem que ter uma motivação. Todo ato público, todo ato administrativo público precisa de motivação. O que é a motivação? A motivação é justamente dizer aquilo, o porquê que está sendo tomado aquela medida, aquela decisão. Então, é preciso saber se na decisão do IBAMA existe lastro, se existe a motivação, né? O que foi informado é que a Petrobras entrou com um novo pedido, né? Ainda insistindo nesse ponto de exploração, que na verdade é um teste ainda, né? Como bem colocou aí, é um teste ainda para saber da qualidade e da capacidade desse poço, né? do que foi encontrado. E o IBAMA se referiu dizendo que a Petrobras não conseguiu cumprir as exigências, né? Impostas pela legislação. Então, ficamos nesse impasse. Acredito que o próprio órgão também vai sofrer algum tipo de pressão, né, política, porque, afinal de contas, como nós estamos dizendo, se o povo for para a rua, e aí o povo do Amapá representa o Brasil, representa os interesses do país, né? Se o povo for para a rua, nós temos que apoiá-los, não é? Se o povo do Amapá, que defende os interesses do nosso país, precisar de apoio, nós aqui do Sudeste temos a obrigação, do Sul, do Sudeste, do Centro-Oeste, do Nordeste, temos por obrigação apoiar este povo, não é? Ir em sua defesa e ir dando total apoio a este posicionamento. Afinal de contas, eles estão defendendo aquilo que nos é prioritário, não é? Pastor Gesiel, tá me ouvindo? Hoje não, tá dando para ouvir? Tá dando para ouvir sua imagem que não está aparecendo. Eu gostaria de fazer um recorte aqui para Dr. Rodrigo falar sobre um assunto que, claro, o senhor conhece muito bem, melhor do que nós, mas eu gostaria que o Dr. Rodrigo falasse primeiro. Antes eu quero cumprimentar aqui a Marlene da Silva Vasco. Boa tarde, nos cumprimentando. Ela é uma das mulheres APEB. A Sol Almeida, que é do Grupo Aurora aqui de comunicação. Obrigado, privilegiando a casa hoje, está bombando aí a rede, né? Quero agradecer, mas ainda falta um tempo. Mas eu quero também, Nil, Dr. Rodrigo, ele é uma pessoa de religião católica, tá? A gente não está falando de religião aqui, mas ele vai apresentar pra gente a APEB. Fala, porque eu às vezes, eu prefiro deixar as pessoas conhecerem, porque as pessoas estão sempre olhando o que a gente faz, né, doutor? É verdade, é verdade. Então, o pastor Gesiel depois vai complementar, claro, mas eu gostaria que o senhor falasse um pouco do que o senhor tem acompanhado da APEB, né? Dá uma puxadinha, falar da APEB Mulher também. Para quem não sabe, eu faço parte da APEB. Primeiro, o doutor Rodrigo nos acompanhou aqui na norte do estado do Rio. Tomou posse como advogado conosco. Doutor Rodrigo é aquele que não é pastor, mas é pastor já. E eu falo, ele vem. Ele aceita o chamado. Daí vem trabalhando conosco em todas as áreas. É verdade. E depois, quando eu fui lá da Secretariana Guia Nacional ali, o doutor Rodrigo foi vindo com a gente, e agora na APEB Mulher, nas 3 esferas, estadual, nacional e internacional. Gostaria que o senhor falasse um pouco. Pode, sim, pastor Gesiel? Claro, eu quero ouvir. Eu também. Dá um recorte, Nilo. Você é filósofo, uma pessoa que tem nos acompanhado. Quero que você conheça um pouco do nosso trabalho. Então, a APEB é a associação, não é? Uma associação pró-evangélicos, né? Brasil exterior. E eu fui apresentado à APEB, fui convidado, né, a participar da APEB pela pastora Roseni. E fiquei muito honrado com este convite. E para mim foi uma grande surpresa, uma grata surpresa, quando ingressei na APEB, né, e nessa associação, e vi o tamanho
né, de como os evangélicos estão organizados, extremamente organizados, né? Sem que haja necessidade de hierarquia. Eu achei isso muito interessante, que não há a necessidade de hierarquia. Num momento primoroso, onde o país atravessa grandes dificuldades morais, éticas, né? Tendo em vista a questão da corrupção, que ficou muito evidenciada nessa última quadra, né? Em que nós vivenciamos aqui no país. Então, a APEB surge neste burburinho, nesta onda, né? E de conservadorismo, de valores, de reforçar aqueles valores que estavam perdidos, de família, né? De liberdade, da questão religiosa, mas não só religiosa. Aí que é interessante na APEB, né? Porque, como a senhora disse, eu, por exemplo, sou católico, né? E participo na APEB. Então não há essa restrição, né? Não existe essa restrição. E eu me sinto muito honrado de participar lá. Em especial, vou falar da APEB Mulher, né, porque é onde nos toca mais de perto, né, que vem agora com um projeto muito grande, muito interessante, chamado O Imersão, né, que a APEB Mulher vem apresentando, de caráter nacional, quer dizer, o Brasil inteiro vai participar do Imersão. É uma coisa impressionante, né, como que tem sido o progresso, o crescimento do Imersão dentro dos grupos, né, dos grupos que a gente participa, dos grupos evangélicos. Eu sou muito procurado pelas pessoas para a gente poder organizar estatuto, atas, né? Muitos pastores me procuram para que a gente possa fazer essa regularização de CNPJ, de abertura de conta, né? De como transformar a igreja naquela coisa institucional mesmo, né? Na comunicação institucional entre as igrejas e os poderes públicos constituídos, né? E a APEB ela veio num momento muito importante do país, e eu acho que foi uma felicidade que o pastor Gesiel teve essa ideia de montar essa associação, e até porque ele já vinha, como ele tem ali a proximidade do internacional, que seria, ele está próximo das fronteiras ali, né, do Brasil, ele consegue fazer esse vínculo, né, fazer esse link com outros países. E a gente hoje na APEB tem representações, inclusive internacionais, fora do Brasil, né? E aí, linkando isso com a nossa fala, pastora Roseni e o pastor Gesiel, eu queria dizer que o Amapá está perdendo uma grande oportunidade, porque existe uma pessoa dentro do Amapá que tem vínculos no Brasil todo. Então, não seria muito importante, né, que politicamente se constituísse este poder do Amapá para representar não só o amapaense, mas também o Brasil, num Senado, numa Câmara de Deputados, né, tendo em vista que ele tem essa vamos dizer assim, essa capilaridade em todo o Brasil. Eu vejo nas reuniões da APEB pessoas do Ceará, pessoas do Nordeste, pessoas do Centro-Oeste, pessoas do Sul, né? Pessoas do Sudeste, então, dos mais variados pontos do país. E isso, a gente precisa transformar isso em alguma coisa, em algum movimento nacional. Não é? É verdade. Eu vou passar para o pastor Gesiel. Vou dar um segundo para o senhor despedir um pouco, falta 9, por causa para tirar o carro ali. Pois não. Mas eu acho que dá tempo de tirar e voltar. Eu vou lá. Entendeu? Mas eu fiquei segurando para doutor Rodrigo falar. Pois não. Pastor Gesiel, com a palavra, por favor. A gente falta 8 minutos, né? O Nilo vai fazer depois a finalização dele, mas eu gostaria que o senhor falasse sobre a APEB, falasse sobre o Imersão e sobre a nossa viagem que nós vamos fazer também aí, missionária aí na região norte. Muito obrigado, pastora Rose. É muito interessante, são projetos audaciosos, são projetos interessantes, são projetos inovadores também que estão surgindo dentro da APEB. O primeiro deles vai ser posto em prática agora, no dia 29, 30 de setembro e 1º de outubro, aí no Rio de Janeiro, na cidade de Guapimirim, onde vai ser realizado o primeiro Imersão. Vamos lá, um projeto. Estaremos lá, com certeza. Eu estou falando também, convidando o Josiel aqui da técnica, aquele cristão, chamando para imersão.
A ideia, na verdade, como o próprio nome já diz, é um aprofundamento espiritual, não só nosso, mas da nossa família, em conjunto, em um ambiente reservado, um ambiente espiritual, onde nós teremos... Eu não quero trazer detalhes da programação, porque a programação é muito rica e variada, mas assim, muito ensinamento, palavra, momento a sós com Deus, momentos que vão ser dedicados ali nesses 3 dias para que você tire para cuidar da tua alma, da tua vida, da tua família. Então, famílias inteiras estão procurando mais informações, fazendo a sua reserva. E eu peço que você que está nos acompanhando não perca essa oportunidade. É uma oportunidade muito importante. Nós vamos ter aí 29 e 30 de setembro e 1º de outubro, lá em Guapimirim. Informações e mais detalhes aí com a pastora Rose, que está apresentando aí. Ela que também é coordenadora geral desse projeto. Tá? Além disso, projeto do Imersão também futuramente, com casais, projeto do Imersão com jovens, né? Um outro foco. Também, projeto do Imersão voltado para missões. A nossa ideia qual é? É trazer as pessoas aqui para a Amazônia, para que possam experimentar, fazer missões na prática. Saber como é que se faz missões aqui com povos ribeirinhos, com tribos indígenas. A ideia, na verdade, é isso. Trazer um experimento. Olha, eu gosto de missão, eu oferto na minha igreja, eu ajudo, mas se você quer experimentar como quer imergir em como funciona mesmo a missão aqui na Amazônia, você vai ter uma rica oportunidade por meio do Imersão com missões aqui na Amazônia. Graças a Deus por isso. Pastor Gesiel, vou passar a palavra para o Nilo. Nilo, então, o que você achou do programa hoje? Muito interessante, porque aprendemos bastante, né? Toda vez que nós isso está acontecendo, toda semana a gente se surpreende aqui, isso é interessante. Verdade, né? Novos convidados com novos conhecimentos, e tudo isso aí faz parte da evolução, não só nossa, né, que estamos aqui na programação, mas todos aqueles que em casa nos acompanham. Então, o convite se estende para a próxima semana também, mesmo porque todas as terças-feiras nós trazemos aqui convidados, pessoas que realmente elas têm para apresentar, para entregar algo muito construtivo. De fato, o tema de hoje foi a nível nacional e até mesmo internacional. Inclusive, aproveito o ensejo, você que está até agora nos assistindo ou vai nos assistir na gravação, compartilhe esse vídeo nos seus grupos com o máximo de pessoas, porque realmente é um tema interessante, não só para o nosso país, mas é um tema que realmente porque não tem tempo mesmo, porque aqui o que acontece? Esse tema aqui, eu acho que parou ali, né? Não, a Cícera lá, olha. A Cícera, a geógrafa, ela ia participar conosco, não conseguiu entrar. Olha, o mundo está voltado para o pensamento de modificar formas de menos agressivo ao meio ambiente, usando os recursos renováveis. Mas o governo está contramão destes recursos tão preciosos e abundantes. Isso. E concluindo, o tema de hoje foi tão interessante, porque se nós formos parar para analisar, ainda tem muito mais para explorar. E ainda assim foi dito, é algo que pode acontecer, mas, por exemplo, o próprio Amapá tem um grande potencial de aqui a alguns anos, como ele bem colocou, se tornar ou não uma Dubai. Mas isso aí, claro, tem muito interesse por trás, tem muita coisa, muita água para rolar. E é interessante o tema. Então, eu vou deixar as considerações finais aqui para o Dr. Rodrigo, porque faltam 3 minutos, né? Já agradecendo. Pastor Gesiel, muito obrigada. O senhor também quer deixar as suas considerações finais? Ali, olha, Pastor Carlos Cruz, presente aí, parabenizando pela programação. Pastor André Matos também. Eu vi ali o Instagram lotado. Eu não sou de acompanhar muito o Instagram. Então, eu vi ali lotado ali o Instagram, o pessoal assistindo, participando. E pena que a programação chegou mesmo ao fim, porque o assunto é relevante, abriu mesmo a minha visão a nível de país,
Estou vendo a TV globalizada. Tudo que Deus faz hoje é para amanhã nós completarmos. Isso é a caminhada, a peregrinação da terra. Pastor Gesiel, suas palavras finais? Eu quero agradecer a oportunidade, a essa bancada tão selecionada, de debatermos um assunto que não é de interesse só aqui do Norte, é de interesse nacional. Essa é a grande verdade, porque isso vai impactar no produto interno bruto do Brasil e certamente, se tudo der certo, vai alavancar o Brasil a um outro patamar. Essa semana agora, esse debate voltou à tona por causa de uma decisão. A principal questão, pastora Rose, que impedia era uma avaliação de área sedimentar, chamada de ASS. AAS, a avaliação de área sedimentar. O STF tomou uma decisão determinando que, a partir de agora, as áreas que foram leiloadas aqui nessa região da margem equatorial não será mais necessária a apresentação. A gente, quando achava que a situação já estava resolvida, saiu uma nota do IBAMA dizendo o seguinte, agora do dia 21 essa nota. O IBAMA informou que a decisão recente do STF não terá qualquer interferência no processo de liberação da margem equatorial. Informamos que o acórdão do Supremo decidiu que eventual conclusão da AAS pela aptidão de determinada área não vincula o licenciamento ambiental, ou seja, é um instrumento de planejamento e não se confunde com a licença completa que cada poço precisa, informou o IBAMA. Portanto, dizendo que esse é apenas um dos mais de 300 poços que existem aqui nessa região. Ou seja, jogou aqui um balde de água fria, né? E voltamos para a estaca zero. A situação continua totalmente definida. Quero agradecer a oportunidade e dizer que estamos à disposição, viu? Quero te convidar para vir fazer parte da PEB e para estar presente com a gente no Imersão aí em Guapimirim, 29 e 30 de setembro e 1º de outubro. Vai ser impactante. Pode ter certeza, vai ser marcante e inesquecível para a tua vida e da tua família. Obrigado, pastora Rose. Obrigado a cada um de vocês. Deus abençoe. Obrigado, doutor. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Há um ano atrás, outubro, a missionária Wanda teve uma visão com a grande festa onde tinha um homem de chapéu junto. Quem é o homem de chapéu, pastor Gesiel? O senhor sabe? Não sei quem é. Doutor Rodrigo. Eu fiquei, quem é esse homem de chapéu, gente? Quem é esse homem de chapéu? Aí, depois de um tempo, eu lembrei. Agora, vai acontecer ou não vai, Josiel, aqui na técnica, a festa? Missionária Wanda viu lá atrás. Quando chegou ontem, eu acordei assustada. A missionária Wanda de joelho em cima de uma cama falando: pastora Rose, acorda. Acorda ali, ó. Tá saindo aqui, olha, acorda. Eu falei, meu Jesus, olha engano na terra. Doutor Rodrigo, muito obrigada. Muito mesmo, obrigada. É verdade, quando é espantada. Olha, muito obrigado a todos. Obrigado em especial à Rede Aurora, né, que é essa casa que nos recebe com tanto carinho. Gostaria de agradecer muito o espaço, esse tempo, né, que a gente sabe que o tempo midiático é bastante custoso, né? E agradecer demais a presença de todos e essa oportunidade de aprender ainda mais. Muito obrigado. Então, até na terça. Se Deus quiser. Então, terça-feira, esse assunto foi de extrema relevância. Eu vi o movimento nas redes e eu creio que agora, nesse finalzinho, o doutor pastor Gesiel deu aí já o tema da próxima live que nós vamos fazer junto. Gente, até terça-feira. Que Deus guarde toda a família, toda a terra, porque nós estamos ligados na terra, ligados no céu, para a grande advinda que está aí. Por isso que nós temos que emergir na terra. Né? Na terra ligada aos céus. Deus abençoe a todos e até terça, se Deus quiser e quer. Você acabou de ouvir o programa A Voz de